pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato poderoso para compartilhar com vocês. Esse aqui eu li antes de vir gravar, não cheguei até a última página, mas já vi que é muito poderoso e vocês vão ser muito abençoadas, abençoados aí do outro lado da telinha. Vamos então direto ao ponto. Ela começa dizendo assim: oi Cris, me chamo Carla, eu já mudei os nomes, tá? E ela fala: eu sou do Rio de Janeiro, tenho 35 anos e quero contar o meu relato para você. Glória a Deus por isso, obrigada pelo carinho e a confiança. E ela diz: talvez isso ajude outras pessoas, com certeza. E ela diz: desde já eu te peço desculpas, pois tenho muito a dizer e talvez fique longo esse relato. Não ficou longo não, perfeito, eu amei. E ela diz: vamos lá, vou contar desde o início para contextualizar tudo. Ótimo. Em novembro de 2013, eu passei por um término de relacionamento muito difícil para mim. Eu não soube lidar, pois era emocionalmente dependente dele. Com esse término, quase entrei em um quadro de síndrome do pânico, onde eu não sentia vontade de comer, sair do quarto, tomar banho ou escovar os dentes, que é algo básico. Isso já vai para um quadro de depressão. E ela diz: só saía de casa para ir à terapia e em um dado momento a psicóloga me encaminhou para um neuropsiquiatra para eu ser medicada e conseguir ao menos dormir. Olha aí. Na época, sem muita informação sobre saúde mental, eu tive preconceito e disse a mim mesma: não estou louca, me recuso a tomar remédio como uma doente mental. Gente, isso aqui é muito importante ressaltar, porque muitas pessoas realmente pensam. No Brasil, principalmente, eu vejo que isso acontece. Aqui é chique fazer terapia. Hoje em dia as coisas estão mudando, porque a nossa saúde emocional, mental, ela é muito, muito, muito importante. Porque se você não cuida do emocional, vai pro físico. Então, muitas vezes a pessoa tá com alguma doença no físico. Por quê? Porque já não cuidou do emocional, nem sabia que vinha de lá. Muitas vezes vem desde a infância. Nós fizemos a imersão passada, a última, foi poderosíssima sobre cura emocional, curando feridas emocionais. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer de novo, porque todos precisam passar por esse processo. Então, se a gente cuida do nosso emocional, a gente acaba nem ficando doente no físico, né? A maioria das doenças no físico são sequelas, né, do emocional. Mas Deus é mais, Ele cuida, né? Enfim, ela tá aqui contando que ela teve esse preconceito com ela mesma, né, sobre remédio. Lógico que remédio a gente prefere evitar, mas isso não quer dizer que você é doente mental, né? E no sentido, assim, do preconceito, doente mental no sentido de ter coisas para serem tratadas. Não aquela coisa de, louca, entende? Porque quando fala nesse sentido doente mental, é louca, eu não vou em psiquiatra, eu não vou fazer terapia, só louco faz isso, como os narcisistas dizem, né? Só os fracos. Eles não precisam, o problema tá no outro, só que não, né? Eu gostei dessa parte porque a conscientização, ela é libertadora, e hoje as coisas estão mudando, então vamos buscar terapia sim. Inclusive eu sou terapeuta, eu atendo, e também tenho uma equipe de terapeutas, que são os alunos que se formaram já no curso de formação em terapeutas. E a próxima turma vai começar dia 10 de janeiro de 2025, então já prepara aí o presente do papai do céu para você, se dê de presente, se assim Deus confirmar o seu coração que é esse o propósito maior que Ele tem para sua vida, ajudar pessoas na área emocional, sendo terapeuta cristã. Vamos lá. Então ela continua. Então, saindo da sala da psicóloga com o encaminhamento em mãos, eu fiquei muito pensativa. No caminho para casa, eu desafiei a Deus dizendo: se o Senhor realmente existe, como dizem, então por que não me mostra outra saída e me tira disso? Foi daí que algo aconteceu comigo, algo aconteceu em mim. Senti grande vontade de visitar alguma igreja. Em janeiro de 2014 fui. Me converti ao Evangelho de Jesus, glória a Deus por isso, e realmente muitas coisas mudaram, não precisei de remédios e fui me curando com a palavra e muito discipulado. Olha aí, gente, mais um testemunho. Anos passaram e eu estava cada vez mais focada em Jesus e nas coisas do céu. Nunca mais me envolvi romanticamente com ninguém, e essa parte da minha vida eu tinha medo de mexer e dar errado outra vez. Sim, já começa a criar um mecanismo de defesa.
A gente falou sobre isso na imersão também. Quando veio a pandemia e ficamos de quarentena, eu tive muito tempo para ficar em redes sociais e foi onde segui um moço que tinha bastante amigos em comum comigo. Começamos a flertar, mas era algo leve e até meio infantil. Logo após isso, a quarentena terminou e voltei à rotina da igreja, continuei focada em Jesus. Conversei sobre esse moço com minha discipuladora e ela me orientou a excluir ele das redes sociais para não cair em tentação. E ela põe entre parênteses, ele não é cristão. Assim eu fiz, deixei de ter contato com ele em todas as formas possíveis e toquei a vida para frente. O Dia das Crianças de 2023 eu tive ponto facultativo e fiquei 5 dias em casa à toa e decidi procurar esse moço. E começamos a nos seguir de novo e dessa vez os assuntos eram um pouco mais maduros e o flerte foi totalmente consciente. Olha que interessante isso aqui. Olha, ela não esqueceu do homem, né? O que será que tinha ali que te atraiu tanto a ele? Vamos descobrir aqui, gente, que ela vai falar sobre isso. Eu creio que é algo que eu observei. Depois ela comenta aí. Vocês também, tá? E ela fala, eu queria fazer aquilo e confesso que em 2023 eu já não estava tão focada assim nas coisas espirituais e me questionava muito sobre minha vida emocional, não ir pra frente, se eu fazia tudo certinho e fiquei 10 anos em celibato esperando a vontade de Deus e nada acontecia. Todos à minha volta fluíam nessa área e eu não. Gente, isso aqui é importante eu também falar algo. A hora de Deus, ela é perfeita. E muitas vezes ele deixa a gente passar pelo teste, né? É aprovação. Aprovação, no caso, provação de Deus, que no caso, se você conseguir ficar firme nele, aí você é aprovada, no sentido assim, ó, que aí Deus entrega coisas. Inclusive na próxima imersão, The Battle, que a gente vai falar da parte espiritual, eu vou dar meu testemunho de como foi que eu passei por testes. Deus me deixou passar pela provação, porque Deus ele não tenta, quem tenta é Satanás, mas ele deixa a gente passar por provações sim. E eu consegui, fiquei firme nele, clamei a ele e ele me deu a revelação do transtorno, inclusive. Depois de 3 dias mais ou menos que isso aconteceu. Então isso é real, prova viva disso, o meu testemunho, né? Mas antes disso eu passei por algo muito difícil. O inimigo não brinca de ser ruim não, gente. E é só a brecha que ele precisa para entrar lá e fazer a bagunça. Mas Deus tem misericórdia, sabe? Continuando, ela diz, eu decidi fazer uso do meu livre-arbítrio e aceitei o convite de sair com esse rapaz e eu achava ele lindíssimo. Foi aí, ó, acho que ela ficou mesmo atraída por ele pela beleza física, a aparência, né? Em novembro de 2023 ficamos, e ela põe entre parênteses, dentro do meu carro, pois foi um dia muito frio e chuvoso. Aconteceu muitas coisas além do beijo, mas o sexo em si não aconteceu. Gostei dos detalhes. E ela diz, depois de tudo isso aconteceu que esse moço me desprezou completamente, diferente de como ele era comigo. Todo dia mandava mensagem, se mostrava interessado, mas depois que ficamos, ele se fez ausente e com isso sofri muito. Fui atrás dele algumas vezes, mas sem sucesso. Eu fiquei completamente arrasada, mas decidida a não sofrer mais por isso. Não queria chorar mais por alguém que me feriu pelas expectativas que eu mesma criei. Foi então que eu decidi baixar um aplicativo de relacionamento e ela põe apenas em letra maiúscula, apenas para distrair a mente. Conversar com outras pessoas e não ficar me humilhando e mandando mensagem para ele o tempo todo. Olha só o que acontece, gente, antes da gente se tratar e curar as feridas emocionais que muitas vezes a gente nem sabe que existe, codependência, carências. E aí vai buscando o alívio. Então assim, olha só o que ela falou. Só apenas para distrair minha mente, né? Conversar com outras pessoas para ela evitar de ficar indo atrás dele. Então foi um refúgio, a fuga que ela encontrou, o alívio para não ficar mandando mensagem para ele toda hora. Mas precisava suprir a carência de alguma outra forma. Entende? E não tem outro caminho a não ser Deus, Jesus. E na terapia, lógico, também cuidando do emocional. É o espiritual, o físico e o emocional. Senão, não fica equilibrado. É que nem uma cadeira. Se você tem um pé da cadeira faltando, você vai sentar, ela vai tombar, ela vai cair. Então, tem que ter essa harmonia também. Por isso é importante cuidar de todas essas áreas. E ela falou, confesso que conheci muita gente sem noção, mas também teve suas exceções que conversaram direitinho, sem serem abusados e sem falar sobre pornografia.
Entre esses teve um que me chamou muita atenção pelo que estava escrito no perfil dele, onde dizia que era cristão, e as fotos, o jeito como ele falava, realmente era tudo bem coerente. E dei mais tempo para conversar com ele. Como já disse, eu sou de Rio de Janeiro, mas ele era de São Paulo. A conversa estava comum, algo bem suave, e realmente ele cumpriu o que eu fui buscar, que era me distrair. Ele pediu meu WhatsApp e eu dei. Aqui, gente, eu sempre lembro quando fala assim, eu dei o WhatsApp. No outro relato que teve aqui, acho que foi o, sem ser o anterior, um antes, né? Eu ia falar um before. Ele mistura tudo. 2 relatos atrás, a moça falou que ela acabou dando e eu fiquei confusa ali na hora, eu morri de rir, gente. Eu ia até cortar essa parte do vídeo. Quem tá aqui é fiel ao canal e assiste todos os relatos, não perde um, vai rir aqui de novo comigo. Aí o relato anterior, ela já falou de um jeitinho mais leve. Essa aqui, quando eu li, eu já ri sozinha, porque olha o que ela disse. Ele pediu meu WhatsApp e eu dei. Aí eu falei, ok, essa aqui foi bem esclarecida, ela deu o WhatsApp mesmo. Continuando, mas vai chegar lá na outra coisa também, tá, gente? Conversamos mais uns 2 dias e nunca mais nos falamos. Eu excluí com a conta dele o aplicativo de relacionamento porque vi que não fazia nenhum sentido pra mim. Olha que interessante. Então, olha, ela deu o WhatsApp pra ele, conversaram mais 1 ou 2 dias e nunca mais nos falamos. E ela falou, quer saber, eu vou excluir esse aplicativo de relacionamento. Ok. Fiquei sem conversar com ninguém, sem aplicativos e seguindo a minha vida, mas ainda pensava muito no menino que fiquei no carro. Ok, então vamos voltar aqui para entender, porque são tantos aí já, né? Então ela teve esse relacionamento que não deu certo, que ela contou aqui, que ela já tinha, né, passado por isso, ó, em novembro de 2013, passei por um término de relacionamento muito difícil pra mim e não soube lidar, pois era emocionalmente dependente dele, tá? Aí ela encontrou esse outro, que depois do negócio lá do carro, que marcou, né, que teve, não chegou a ter relação sexual, mas ficou quente o negócio ali. Depois disso ele sumiu, esfriou com ela, ok? Aí ela foi pro WhatsApp, conheceu esse outro lá. Achou interessante, ele distraiu ela, que era o que ela estava buscando, e depois também que ela deu o WhatsApp, ele também já não falou mais com ela. E aí, continuando, ela disse que ficou sem conversar com ninguém, sem aplicativo, seguiu a vida, mas ainda pensava lá no homem do carro. E lembro certinho a data e a hora em que a tragédia começou. Foi um domingo, dia 5 de dezembro de 2023, às 12h05. Quando chegou uma mensagem, oi, era esse menino de São Paulo. Eu no mesmo momento pensei, ué, por que eu tenho esse contato salvo aqui? Mas respondi e naquele dia conversamos tanto que a hora passou e eu não percebi. Fui para a igreja à noite falando com ele, voltei falando com ele e durante o culto eu também respondi a ele. Desde então, ela põe em letra maiúscula, nunca mais ficamos um dia sem mandar mensagem um para o outro. Os assuntos foram saindo do superficial e quando dei conta, ele já estava falando coisas da vida pessoal dele e eu também. Com 1 semana de conversa, parecia que já nos conhecíamos há anos. Já tínhamos intimidade e apelidinhos carinhosos. E ele dizia que estava super apaixonado pela mulher incrível que eu era. E que minha personalidade era diferente de todas as pessoas que ele conheceu. Dizia que eu era mulher virtuosa e etc. Olha o love bombing. E sabe o que eu percebo aqui? Esse aqui não é o do carro, tá, gente? Esse aqui é o que ela conheceu no aplicativo lá, que parou de falar com ela. Eu creio que já fez parte do jogo. Ele sumiu aí um tempinho. Lógico, para marcar também, né? Você ficar ali pensando nele e na verdade você era mais pensando era do homem do carro, né? O narcisista do carro. Mas esse apareceu, você ainda estava na carência, ainda não tinha passado pelo processo de cura, terapia, nada, nem sabia da carência, da codependência, aí vem outro alívio. Satanás manda, vai esse agora. A escala agora é esse. É mais caprichado dessa vez. E aí, quando ele voltou, ele já conseguiu ter você mais ali disposta a abrir mais a sua vida, a se envolver no profundo. E ela diz, eu pensei que finalmente Deus me ouviu e enviou um homem que reconhecesse meus valores. Cada dia que passava eu me apaixonava mais por ele, mas não demonstrava. E quando ele perguntava se eu estava apaixonada por ele, eu dizia que ainda não. Mas eu já estava assim.
Só não admitia, pois eu tinha um certo medo de me frustrar outra vez. Porque das outras vezes você foi, deu beijo, a pessoa some. Depois tem outro lá e o homem também deu o WhatsApp, ele some. Então agora não vou dar mais nada. Que aí eles ficam vindo atrás de mim. Mas isso, gente, é um mecanismo de defesa e não dá certo, né? E você sabe que quando a gente acredita em algo e o trauma tá lá e não foi curado, você nem sabe a tua identidade espiritual e o teu valor, amor próprio ali não existe, daí a gente acaba, de certa forma, atraindo aquilo porque a gente já espera aquilo e a gente acaba se comportando daquela forma. E acontece, né? Mas Deus é mais. E ela continua, ela põe entre parênteses. Não posso deixar de dizer que descobri que ele foi preso, olha... Minha bandeira vermelha não tá aqui, gente, mas vocês já entenderam. Imagina aí, a bandeira imaginária. Não posso deixar de dizer que descobri que ele foi preso durante 1 ano por tráfico de drogas, há 8 anos atrás. Descobri isso jogando o nome completo dele no Google. Questionei isso e ele confirmou dizendo que não me contou antes porque ficou com medo de eu não querer mais ele. Lábia, você caiu, já tava no conto. E ela continua. Nós nos tratávamos como namorados e ele fazia questão de me dar satisfação de tudo que ele fazia, onde ia, com quem ia, mandava foto dos lugares e eu cada vez mais encantada, pois nunca havia vivido algo assim. Gente, quando é muito bom para ser verdade, pode desconfiar que pode ser uma grande mentira. O homem é manipulador daqueles, hein? Olha só, e eles fazem isso para você ficar contando tudo da tua vida também. E ela vai falar aqui sobre isso também. É desse jeito, eles manipulam que a gente nem percebe. E ela fala, lembrando que saí de um relacionamento ruim em 2013 e outra frustração em 2023. E ele apareceu como se fosse me salvar de tudo de ruim que vivi. Caprichou, as trevas caprichou. Ele era de São Paulo, mas em dezembro, quando me mandou oi, estava no Rio de Janeiro a trabalho. E a cada 15 dias ele voltava para a casa dele em São Paulo para ver a família e a filha dele. Não posso esquecer, olha o detalhe importante, não posso esquecer de mencionar que ele estava em processo de divórcio e fazia questão de me mandar fotos de documentos mostrando isso. Né? Tem que provar para te enganar, porque quem tá falando a verdade não precisa mandar prova de nada, né? E ele mandava foto de absolutamente qualquer coisa que fazia. E com isso eu comecei a mandar também das coisas que eu fazia sem que ele pedisse. É desse jeito. Porque é da nossa natureza ser recíproco. Poxa, se ele tá compartilhando a vida dele, então você se sente à vontade também de fazer o mesmo. É tudo um condicionamento que é feito ali, você nem percebe. Gente, isso aconteceu comigo com uma mulher, que eu não vou nem dizer que é amiga, porque nem chegou a ser amiga. Essa era fraquinha na manipulação, Deus em 3 meses me mostrou e eu cortei tudo. Eu tive uma experiência espiritual com ela no olhar, que eu pude ver lá dentro dela alguns segundos, coisa tenebrosa. Deus permitiu para eu poder estar dando testemunho hoje aqui, como eu já dei em outros vídeos também. E essa pessoa em específico, gente, no olhar eu consegui ver inveja, um ódio, uma coisa que foi segundos, eu até pensei que era coisa da minha cabeça, mas não era. Ela mexia com coisa das trevas. Revela, Deus revela pra nós. Discernimento de espírito é tudo, gente. Foi tudo se encaixando. Tinha dias que eu falava com ela, gente, não era nem falar, ouvir a voz, era mensagem de texto, que eu não conseguia sair do chão, da energia pesada, falando espiritualmente agora, e Deus mostrava pra mim, tá vindo dessa pessoa, e eu orando, clamando ao Senhor, e eu conseguia levantar desse nível. Só falando de coisa ruim, de problema, e que eles querem trazer desânimo, desesperança para você entrar em depressão. Quase que eu entro, porque não era só ela que eu tinha ali, não, tinham outras ainda. O inimigo foi forte ali no negócio, mas Deus é poderoso, ele é tudo que a gente precisa, gente. Ele revela, ele livra, liberta, ok? E aí o que aconteceu? Ela veio com ela queria saber alguma, eu não vou expor aqui detalhes, mas ela queria saber algo meu. Então o que ela fez? Ela mandou dela. Mandou pra mim, sem eu nem pedir, nem tinha necessidade. E ela pediu, entre aspas, né, pra eu mandar o meu. Só que na hora, aquela coisa da nossa intuição, eu não sentia vontade de mandar. Só pra ver, só pra eu saber. E eu não senti. E aí depois o que ela fez? Tá, lembrei agora. Antes dela mandar o dela, ela me pediu o meu.
Daí eu ignorei, não senti paz ali, não mandei. Quando ela veio, mandou o dela. Aí eu fiquei me sentindo mal, gente. Fiquei me sentindo mal porque, poxa, ela mandou o dela, já tinha pedido e eu ignorei. Aí eu fui e mandei. Mas Deus guarda, nem me preocupo com isso. Mas hoje eu entendo como é que é feita a manipulação, né? Então não se sinta mal de dizer ou não, não se sinta mal de não fazer aquilo que você não sente paz no coração de fazer, porque o que a pessoa vai pensar, o problema é dela. O que importa é o que Deus vai pensar de nós. Se tá tudo certo com Deus, deixa que pense, que digam, que fale, deixa isso pra lá. Deixa, né? E olha, tive outra situação também com uma outra das trevas, tudo amiga, colega, né, das trevas, que ela queria que eu mandasse foto de uma pessoa pra ela e eu não senti paz de mandar e não tinha por que mandar e não mandei. Aí ela começou a mandar dela, sabe? Pois ainda assim eu não mandei, gente, porque eu não senti paz, porque algo me dizia que tinha algo estranho ali. E essa nem insistiu não, sabe? Mas tentou, e eu vi o jogo, porque eu já tinha passado pela outra, é o mesmo processo de manipulação que eles usam, né? Enfim, ela fala aqui, né, que ó, ela já foi fazendo sem nem ele pedir. E dia 22 de dezembro de 2023, ele foi para São Paulo passar as festas de final de ano e voltaria só dia 5 de janeiro de 2024. Quando ele estava lá na casa dele, o comportamento dele não tinha tanta diferença. Às vezes respondia mensagens com menos intensidade, pois ia para o futebol. E ela põe entre parênteses, ele jogava em um time. E para mim era algo normal. Toda a oportunidade que ele tinha, falava muito mal da ex-esposa, que é a mãe da filha dele. Falava coisas da intimidade deles, como por exemplo que ela era uma mulher porca e relaxada, que não cuidava direito da filha deles e coisas do tipo. Tipo narcisista clássico. E outra coisa que ele falava demais também é sobre o pai dele, que é falecido há 1 ano. E ele sempre vivia se lamentando pela morte do pai. Muitas vezes, quando eu queria contar algo e eu percebia ele meio afastado e quieto, sem querer falar muito, dizia que estava triste por sentir saudade do pai, mas isso acontecia pelo menos 2 vezes na semana, dele tocar nesse assunto, ao ponto de eu começar a duvidar se de fato era por isso. Pois ele fazia questão demais de enfatizar que o seu pai era falecido. E eu ficava consolando, mas em dado momento parei de consolar e ele diminuiu esse assunto. Tudo mentira, tá? Porque eu também já passei com isso, por isso com amizade. Sabe o que eles fazem, esses seres? Quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Então o que ele tava fazendo? Tava nem aí pra ouvir coisas que você tá falando sobre a tua vida, olha só. Muitas vezes quando eu queria contar algo que eu percebia ele meio afastado e quieto, sem querer falar muito, porque ele não estava interessado em saber. É só a vida dele que importa, as coisas dele, a tua não. Então, para disfarçar que ele não estava nem aí, ele não ia falar, olha, sabe o que é que eu tô quieta? É que eu não tô nem um pouco interessado em saber, né? O que você quer me contar. Então, ele dizia, ai, tô triste, saudade do meu pai. A gente até sabe que isso é possível, gente. Sentir saudade, mas toda hora vai ficar falando disso. Eu tinha uma amiga que tudo era desculpa, porque não sei quem morreu, e que já passou 3 anos, e a pessoa falou, vai se tratar, você precisa ir no médico, vai no psiquiatra, talvez você esteja em depressão, você precisa tomar remédio. Você acha que vai? Não vai, porque se fosse realmente, a pessoa ia estar em sofrimento, a pessoa ia buscar ajuda. Eles não estão sofrendo nada, eles querem é te enrolar e usar isso como desculpa, né? No meu caso, ela usou isso como desculpa porque ela viu que eu estava vendo que ela era mesmo uma sociopata e peguei ela na mentira. E aí ela tenta disfarçar, né? Usando isso, aí você ficar com dó dela. Eu não fiquei com dó, não. Falei, vai pra solução, minha filha, vai buscar ajuda. E aí ela viu que não conseguiu me engabelar. Deus é mais. Bom, e ela continua aqui, toda hora falando desse pai que era falecido, e aí você percebe que tem algo fora do lugar, né? E ela dizia, em dado momento eu parei de consolar, e ele parou, ele viu que não funcionou, diminuiu esse assunto. E ela fala, pulando agora para 2024, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, dia 5 de janeiro, disse que viria até mim me ver e que não se importasse com a distância que ele iria vir. E eu achei isso o máximo, pois era bem longe e eu havia sugerido da gente se ver em um shopping que era metade do caminho para ambos. Mas disse ele que não. Um homem de verdade iria encontrar com a mulher e não a mulher com o homem. Olha que manipulador. E ela diz, fiquei encantada com essa fala dele.
É desse jeito. E ela diz, não posso deixar de falar que ele fazia chamada de vídeo desde a primeira semana de conversa. Ele me ligava quase todos os dias e eram ligações muito demoradas por vídeo, sempre com mais de 40 minutos, e eu amava viver isso. Me sentia muito especial. Estávamos tão íntimos na altura do campeonato em que muitas dessas ligações de vídeo ele falava coisas de cunho sexual e até mesmo se masturbava e eu assistia a tudo. Eu nunca fui de fazer esse tipo de coisa, mas ele conseguia fazer com que eu cedesse coisas que não condizem com os meus valores e princípios. É desse jeito. Quem se identifica aí? Quem já passou por isso? E ela põe entre parênteses, eu nunca me masturbei para ele, apenas assistia. Falando um pouco de mim, sempre tive o sonho de morar sozinha e em fevereiro de 2024 aluguei um apartamento e fui realizar esse sonho. Ele participou de todo o processo quando estava procurando até encontrar, e hoje percebo que ele não vibrava muito com minhas conquistas. E às vezes até me diminuía, mas eu na paixonite aguda achava que era só um comentáriozinho. E no dia em que eu estava de mudança, ele acompanhou tudo em tempo real, porque eu vivia grudada com ele no telefone. No primeiro dia, eu fui dormir no apartamento, ele se ofereceu para dormir lá comigo e eu topei. Ele foi, nos conhecemos e ele dormiu comigo na minha casa, na primeira noite, morando sozinha. E ela fala, olha que importante isso aqui, gente. Lembro a você que eu estava em celibato há 10 anos. E ela diz, sim, havia 10 anos que não tinha penetração nem intimidade sexual com nenhum homem, pois nesse tempo me guardei em Deus para meu futuro marido. E ela diz, eu cedi para ele, pois me fazia muitas promessas de ficarmos juntos e tudo parecia que estava dando certo. Tudo parecia realmente que ele seria a pessoa para ficar ao meu lado. Ele fez eu me sentir segura para levá-lo para minha casa e romper minha promessa com Deus. Olha aí. Depois que ele foi embora, eu pensava em duas coisas ao mesmo tempo. Primeira, ele já conseguiu o que queria, sexo, e agora vai sumir do mapa. Segunda, ele realmente gosta de mim e vai ficar na minha vida. Pois as coisas estavam encaminhando para a segunda opção. Ele continuou mandando mensagens por muitos dias seguidos e nada saiu do normal até um certo ponto, e ela põe 3 pontinhos. Mais ou menos uma semana depois desse encontro, o comportamento dele foi mudando e as mensagens já não eram com tanta intensidade e ele já não respondia com tanta rapidez. Aí começa a desvalorização. Sabe por quê? Ele conseguiu o que ele queria e viu que você rompeu com Deus, né? E aí eles não te respeitam mais. É incrível. E já sente que tá na palma da mão, perdeu a graça. Conseguiu o que ele queria. Agora ele precisa de um desafio maior. E ela diz, ele começou a me tratar com grosseria em certos momentos e eu ficava completamente arrasada. Minha dependência emocional já estava a um nível que eu já não me conhecia mais. Quanto mais ausente ele se fazia, mais eu me humilhava indo atrás dele. Isso é o jogo que eles fazem. Eu vi um vídeo, até traduzi um vídeo aqui no canal de uma sociopata. Ela ensina exatamente como eles fazem, desse jeito. Enche sua bola, te coloca num pedestal, o tempo todo te dando atenção, você fica dependente deles. Dopamina, dopamina, dopamina. Você se sente a pessoa mais maravilhosa desse mundo, nunca se sentiu assim antes. Aí você cai na mão deles, né? Na lábia deles, no jogo deles. Agora você aí perdeu, né? O celibato. 10 anos ele te manipulou para fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Ele conseguiu, né? Te engabelar. E aí, agora perdeu a graça. Então, ele faz isso por quê? Porque agora ele quer que você se humilhe. E conforme você vai buscando e se humilhando, ele vai se alimentando disso e ele vai sugando mais e mais de você e te destruindo, porque falando espiritualmente o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E ela diz, nosso contato estava como uma montanha russa. Uma hora estava 1000 amores, tudo lindo, falávamos de casar, em outro momento eram brigas. Sim, é um morde-a-sopra, né? Para te viciar mesmo. Ele tinha muitas amigas no Facebook e quando postava algo, muitos comentários com coraçãozinho e elogios fora do normal para quem tem só amizade. Quando eu questionava isso, ele me chamava de insegura e dizia que eu gostava de brigar e que ficava caçando motivo para a gente não ter paz, e por muitas vezes eu acreditava mesmo que eu era insegura, que eu estava com ciúmes à toa, e acreditei por muitas vezes que era mesmo apenas amigas dele.
Hoje sei que não é bem isso, são outras vítimas do alecrim. Sim. E ó, eles fazem isso mesmo, distorce toda a realidade e você acaba se sentindo o problema da história. Eu que sou insegura, o meu ex-sociopata fazia isso. Eu sabia que não era aquilo, mas ao mesmo tempo eu ficava confusa, porque o gaslighting ali, eles falam de um jeito que parece verdade absoluta, gente. É surreal. Esse tempo que estávamos juntos, ela põe entre parênteses, se é que posso dizer isso, eu chorava mais do que sorria, me sentia enganada o tempo todo, eu sentia que ele estava escondendo algo de mim e cegamente eu perguntava, mas claro que ele negava e falava sempre que eu era neurótica demais e que era muito desconfiada de tudo. Ele fazia questão de sempre me falar coisas da ex dele, falava que quando ele ia buscar a filha para passar o fim de semana, ela tentava voltar com ele, que ela tentava beijá-lo, ai eu não aguento, que ficava perguntando se poderia dormir com ele, ah não. E ele me contava tudo isso, mesmo sabendo que eu sentia ciúmes e ele não fazia questão nenhuma de me poupar. Lógico, ele fazia de propósito para você começar agora a ter medo de perdê-lo. E ver o quanto ele é maravilhoso, que até a ex fica implorando para ele voltar. Então, olha, você tem que ficar muito feliz de ter esse traste aí, manipulador, fingido. E você, né, sem entender. Porque, caramba, se ele sabe que eu sou ciumenta e tudo, por que ele me conta? Porque ele quer te causar dor, sofrimento, medos, inseguranças. Aham. E fica lá o bonzão, todo mundo disputa por mim porque eu sou tão maravilhoso. Ele tem que acreditar nisso, porque no fundo ele se sente um lixo. Ele sabe que não tem nada ali de bom para oferecer para ninguém. E ela fala, em outro momento ele ficou um dia inteiro sem falar comigo e eu perguntei o que houve e ele disse que estava com a mente atribulada. Deve estar pensando na morte do pai já há 5 anos. E eu disse, toda vez que você vai buscar sua filha e ver sua ex, tu ficas assim. Você ainda gosta dela, né? E ele respondeu que sim. E eu então chorei muito e sugeri a ele que voltasse com ela. Ele tentou voltar, mas disse que ela não o aceitou. Tudo mentira. Como assim, meu filho? Que contradição é essa? Mas ela não queria tanto dormir com você? Queria te beijar? E agora ela não aceitou você de volta? Mentiroso das trevas. E ela fala, em outra ocasião ele me contou que naquela folga de dezembro que ele foi para São Paulo passar o fim de ano, ele dormiu com essa ex, mãe da filha, e fiquei muito mal com isso, mas relevei, pois estávamos só conversando na época. Tudo pra te ferir, tudo pra ver você se humilhando e ficando com ele mesmo assim. Eu sabia que ele ainda gostava da ex e que tentou voltar para ela enquanto estava comigo, mas eu não conseguia largar dele. Era completamente cega e com um emocional fraco, ferido. E eu não sabia mais quem eu era. Gente, ele não gosta nem dele mesmo, não gosta de ninguém. E ela diz, depois que dormimos juntos pela primeira vez, e ela põe entre parênteses, e única vez, o negócio, ele não gosta do negócio. Ele não gosta do negócio. Em fevereiro eu já não estava mais indo à igreja, não participava mais das ceias, de nada, e me ausentei completamente da igreja. Me sentia fraca de ir buscar a Deus na igreja e tentei umas vezes e até visitei outras igrejas para ver se me sentia menos pior, mas não conseguia. Em abril ele foi transferido para ficar fixo em São Paulo, perto de casa e da família. Fiquei completamente triste, mas entendi que era Deus tirando qualquer possibilidade da gente se ver outras vezes e piorar o que já estava horrível. Sim, livramento de Deus na sua vida. Olha, eu vou falar para vocês, o nosso Deus, ele é um Deus de cuidado. Ele cuida dos seus e nos detalhes, porque mesmo antes da gente saber, antes dele revelar, ele já nos cuidava, sem a gente nem saber quem eram essas pessoas. Deus é lindo, gente. E ela termina aqui, já tá quase terminando, ela fala, mesmo ele em São Paulo, sempre dizia que daria um jeito de pegar folga e vir me ver. As promessas, né? Você fica lá esperando. Me espera, não desiste não, eu vou. Fica aí, sozinha, só me esperando. E queria estar comigo, dizia que queria estar comigo, que ia dar um jeito, tirar folga e vir me ver, que eu era chatinha, ah não, mas que ele gostava de mim. Olha a passividade agressiva, né? Fala, chatinha é um jeito carinhoso, mas tá te diminuindo, tá dizendo que você é chata. Eles não conseguem dar um elogio genuíno e verdadeiro e sincero.
eles têm que sempre tirar algo, porque eles se sentem inferiores a você, né? Que, como assim, se eu falar algo para ela, elogiar ela, é como se ele não fosse bom o suficiente. Porque vivem do ego, comparação, competição. Não existe parceria, existe, fala, adversários. Eles são o próprio adversário, né? Filhos de Satanás. E aí ela fala, eu era chatinha, mas que gostava de mim. E você, que é um chatonildo? E ela fala, eu me contentava com esse tipo de migalha, sabendo que ele não viria, mas continuava ali presa a ele. Presa à ilusão que ele criava, né? A esperança de que ele ia mudar e voltar. E não posso deixar de contar que 2 dias após dormirmos juntos, eu senti coceira e tinha secreção na minha parte íntima. E corri ao ginecologista, estava com candidíase que tratei rapidamente. Não comentei isso com ele por vergonha e na semana seguinte ele reclamou de dor no pênis e disse que tinha uma ferida. E quando foi ao médico foi relatado que ele estava com sífilis. Olha isso, gente! Fiquei desesperada, pois não usamos preservativos. Voltei ao ginecologista e contei isso e pedi exames de IST, pois senti medo de pegar até mesmo HIV. Fiz todos os exames necessários e para a glória de Deus, ela põe em letra maiúscula, glória de Deus, eu não contraí absolutamente nada. A candidíase foi curada e o médico disse que tive sorte. Olha isso, sorte não, meu filho, na nossa vida não tem sorte, tem um Deus que cuida dos seus, tem um Deus que é todo poderoso, tem um Deus que é misericordioso. Olha, graças a Deus foi só isso que passou por você, né? Eu também já passei por essa situação e assim, eu falo que tem aquela coisa de o tempo da ignorância e depois quando Deus já mostra, porque embora na época um deles eu não sabia, que foi o que eu tive até, né, preocupação em relação a doenças mais assim perigosas. Eu não sabia sobre o transtorno, era um psicopata. Mas eu já sabia que ele era um promíscuo e que ele não ficava só com mulheres, inclusive. Parecia um anjo, gente. Cabelo cacheadinho dourado, fios de ouro. Mas era o capeta em pessoa ali. O caráter lá dentro era pura trevas. E aí, ela fala que voltando para as maldades desse ser, ele mesmo em São Paulo continuava me iludindo e falando coisas que me acalmavam, das coisas erradas que ele me fazia. Uma certa vez eu contei pra ele qual era a minha maior decepção na vida e porque terminei o meu relacionamento em 2013. E ele atentamente ouviu e falou que jamais faria algo desse tipo. E ela põe entre parênteses, fez pior. É desse jeito. Olha, outra coisa, olha, hoje eu tenho um monte de coisa para compartilhar com vocês. Eu sei que uns de vocês ficam assim, Cris, fala todo o relato, depois você comenta. Mas aí eu esqueço, não tem jeito, essa sou eu. Goste, me ame do jeito que eu sou. E eu sei que vocês gostam, né? Glória a Deus por isso. Eu sou quem eu sou, né? Não mudo não, eu só mudo se Deus falar para eu mudar. Mas olha, eu vou falar aqui, esses detalhes fazem toda a diferença. Ele atentamente ouviu e falou que jamais faria algo desse tipo. Olha, eu conheci uma das trevas, essa eu creio que já é um pezão na psicopatia. E ela me contava, eu não entendia. Depois que Deus revela que as peças se encaixam. E eu lembro que ela falava assim, que o parceiro dela morria de medo que se um dia ele largasse ela, que ela arrumasse outro. E ela falava com toda a convicção do mundo, dando a maior garantia para ele, falando que nunca que isso ia acontecer, que se um dia ele não quisesse mais ela, que ela ficaria sozinha, que ela não ia querer saber mais de homem. Pois, gente, mal ela terminou com ele, ela já estava com outro. Exatamente para chocar, né? Porque ela sabia que era isso a maior fragilidade dele, o maior medo dele. Entende? Não só ela que largou, como já foi e fez o que ela prometeu, que disse que jamais faria, né? No seu caso, ele ainda fez pior. Tem uns que vão além das trevas, no profundo. E ela fala, na semana do Dia dos Namorados, ele estava meio estranho comigo, estávamos nos falando de forma mecânica. O Dia dos Namorados foi em uma quarta-feira e na sexta estávamos conversando, ele não tocou no assunto sobre o Dia dos Namorados nem nada. Nós conversamos normal.
Disse que estava indo trabalhar, mas que não estava sentindo bem e iria embora. E ficamos conversando todo o percurso, e ela põe entre parênteses, 1 hora mais ou menos. E em certo momento ele sumiu, parou de responder. Sábado eu mandei mensagem perguntando se estava melhor e ele respondeu horas depois de forma seca, dizendo que sim, que era gastrite. Domingo ele não falou nada, então eu também não falei. Passei o dia com a minha família na praia e tirei muitas fotos bonitas. Segunda-feira, quando fui colocar uma dessas fotos no Facebook, aproveitei e fui no dele para stalkear e me deparei com um status de relacionamento sério, marcando uma mulher que não era eu nem a ex, kkkk. E eu fiquei sem entender absolutamente nada, pois essa era a intenção. Deixei de segui-lo na hora, bloqueei no WhatsApp e no Instagram eu perguntei o que era aquilo e ele simplesmente respondeu, sim, estou namorando. Foi tudo muito rápido. Eu já a conhecia. Não questionei e bloqueei do Instagram também. Ótimo, ótimo. Sabe por quê? O que acontece? Eles fazem isso realmente para chocar, para você nunca mais esquecer. Porque eles são infelizes e eles não têm alegria de viver, então eles querem de alguma forma tirar a tua alegria. E ele já sabia que você ia sofrer, porque ele viu as outras vezes como você ficou. Por isso que eu falo que é tão importante a gente se curar, gente. A gente tá firme em Deus e a gente aprender o nosso amor. O amor próprio é libertador e vem do amor de Deus por nós, do primeiro amor. E aí ninguém mais faz isso não e brinca com os nossos sentimentos. Olha isso, ele é sádico, hein? Ele é sádico, é tipo o meu ex, o ex satânico. Sádico, satânico é tudo que é safado, é tudo com S. Sarcástico, enfim. E ela fala que a partir desse dia sofri demais. Chega de sofrência. Ela diz, sabe, Cris, eu nunca imaginei sofrer tanto por uma pessoa. Olha isso. Sim. E principalmente uma pessoa que eu conheci no virtual e só vi uma única vez. Uma pessoa que soube me despertar coisas que estavam adormecidas e que me fez sentir esperança de ter um relacionamento recíproco. E logo depois se mostrou alguém ruim, de coração vazio e enganador, uma pessoa fria e calculista. E logo depois que eu vi esses status dele, tive um despertar como se fosse uma voz me falando, ele é narcisista. Uau! Eu já havia escutado falar sobre o termo, mas não sabia o que se tratava, e então comecei a procurar no YouTube e encontrei seu canal. Yes! Mais uma! Glória a Deus! Maratonei os seus conteúdos para entender sobre e percebi que esse alecrim dourado tem muitos traços desse desvio de personalidade. Lógico que sim, é o puro narcisista e você chama ele de alecrim dourado? Você é boazinha, hein? Traste das trevas, é isso que ele é. Infeliz que queria destruir tua autoestima. É tudo igual. E ela diz, eu queria escrever meu relato logo assim que tudo aconteceu, mas eu mesma duvidei de tudo que passei e decidi deixar pra lá e seguir a vida. Assim eu fiz e no começo eu queria muito que ele voltasse para falar algo, pois nos seus relatos vejo que todos voltam. Mas na minha vez não voltou, então pensei, talvez ele nem seja um narcisista, isso pode ser coisa da minha cabeça. Mas Cris, ele voltou sim. Ontem ele me mandou mensagem como um cão arrependido. E ele disse, oi? Eu respondi, quem é? E ela põe entre parênteses, sabendo que era ele. E ele disse, quem era? E eu respondi, desculpe, não conheço. E ela põe entre parênteses, se eu achar os prints da conversa, te envio em anexo. E ela mandou. E ela fala, por fim, Cris, se fosse em outro tempo, eu me desesperaria e responderia de forma rude, diria poucas e boas. Mas assisti seu conteúdo e soube reagir de acordo com o que eles são. Não rendi assunto, respondi com poucas palavras. Eu nem responderia, já bloqueia, né? Porque acho que você esqueceu de bloquear, né? Ressurgiu das trevas. E uma coisa muito interessante aqui, olha. Ai, ai, ai. Que viu no relato que todos voltam. Eu tive 2 que não voltaram não, tá? Sabe por quê? Porque já sabiam que não ia ter brecha mais para entrar ali. Principalmente o primeiro, que foi um sociopata, que ele ficou foi com muita raiva aí, porque ele era muito, muito orgulhoso. Ele não deu o braço a torcer e ele não tentou voltar. E já sabia que não ia conseguir, nem se deu a oportunidade. Porque ia tomar mais um não. Deus tirou e foi para sempre, para honra e glória do Senhor.
E é assim, né? Enquanto a gente não sabe ainda, fica essa dúvida. E ela termina aqui: eu fiquei me tremendo quando vi a foto e uma mensagem dele. Mas isso não doeu em mim. Pelo contrário, eu fiquei estranhamente feliz. O fato dele mandar mensagem não me abalou emocionalmente. Claro que fiquei pensativa, mas não senti nenhum desejo de voltar a conversar ou render assunto. Ainda bem. E me senti no controle da situação, pois fui instruída por Deus e por você também. Que linda! Glória a Deus! Hoje me sinto melhor em relação a essa história que vivi com esse alecrim. E lembro das coisas que passei com ele, muitas coisas, mas a maioria das coisas que me vem à mente são as partes ruins e vejo o quanto Deus teve compaixão de mim em me livrar de tantas coisas, inclusive de doenças. E creio que com essa tentativa de reaproximação e com minha atitude seca e rude, ele não volta mais. E acho que ele entendeu o recado, sim. E quero agradecer por seu canal ter me ajudado tanto quanto eu só sabia chorar. Olha, você foi uma ferramenta essencial no meu processo de aceitação e de cura. Que lindo, gente. Deus é lindo. E hoje não choro mais e aprendi grandes lições com tudo isso que vivi. Ai, eu fico tão feliz. Que linda. Quero agradecer por seu canal ter me ajudado tanto. Olha isso, quando eu só sabia chorar. Chega de choro que agora Deus está te trazendo alegria. E ela finaliza dizendo: peço que Deus continue te usando como ferramenta para iluminar a vida de tantas outras pessoas que, assim como eu, não tinha conhecimento sobre o que é narcisismo. Mais uma vez, obrigada, Cris. Linda! Eu que agradeço todo o teu carinho. Eu agradeço você ter colocado o teu tempo, trazendo aqui o teu relato de uma forma tão clara, tão linda. Eu amei ler seu relato, amei conhecer um pouco mais da tua história, pude sentir teu carinho, tua energia, e isso é muito gratificante. E o melhor de tudo, que você está liberta desse mal e que você pôde, né, ver o quão forte hoje você está e que ele não tem mais poder nenhum sobre a sua vida, sobre a sua mente. Eu não sei se hoje você faz terapia, se você não faz, te aconselho a fazer, porque se as carências ainda não foram supridas, o nosso Criador, se você ainda não sabe os traumas e os gatilhos que vêm, se você ainda não sabe as feridas emocionais, como ferida de abandono, rejeição, humilhação, traição, né? Teve várias aqui. Daí fica difícil, porque a gente acaba ainda buscando alívio e muitas vezes vem essas pessoas aí, né? O inimigo, ele oferece o banquete. Ele faz você ir pro inferno junto com ele, achando que você tá indo pro paraíso. Achando que é Deus que colocou na sua vida, quando na verdade é a própria coisa ruim ali, disfarçado de anjo. Mas glória a Deus pela misericórdia do nosso Senhor, que nos resgatou, nos libertou, revelou, e é para curar, para libertar, e assim você também ser um instrumento de Deus aqui na terra, assim como eu estou sendo hoje. Você também, se quiser, vem fazer parte desse exército, porque as pessoas que estão aí sendo despertas hoje também irão precisar da sua ajuda, ok? Deus usa cada um de nós de uma forma única e exclusiva, porque cada um de nós tem algo que Ele colocou de especial, que vai ajudar aquela pessoa de uma forma que ninguém mais vai conseguir, né? Deus tem propósito maior, nada é por acaso, e Ele tem coisas lindas para a nossa vida. Tudo isso que fizeram, que o inimigo tentou fazer, destruindo nossa identidade, nossa autoestima, Deus transforma em bênção e Ele usa isso para ajudar outras vidas. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, linda do relato que você colocou teu nome aqui, eu te chamei de Carla. Sinta o meu abraço, o meu carinho e fique firme e forte aí, viu? Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida também. Beijos no seu coração e no coração de todos que estão aqui também. Compartilhem, deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrita aqui. E também, se você tem um relato assim como esse, cheio de amor e carinho, de detalhes, de experiências que você viveu, que você sabe que vai levar cura, libertação e vai despertar vidas, trazendo confirmação, manda o seu relato para mim também, que eu venho aqui ler. Olha, o meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. O Espírito Santo vai iluminar você para você escrever aquilo que realmente Ele quer que você escreva, e vai ser bênção. Deus abençoe e até o próximo relato. Tchau, tchau!